Parece que por um momento Kenjaku se conectou à história de Takaba, e isso nos revela muito mais sobre o vilão do que nós podemos imaginar. Além disso, o autor utiliza Takaba para nos revelar novamente a mensagem geral de Jujutsu Kaisen, que está desde o seu primeiro capítulo até o momento atual. O capítulo 241 dividiu muitas opiniões, mas eu tenho certeza que algumas coisas que serão ditas aqui provavelmente vocês não verão em lugar algum. Bora para mais esse capítulo e vamos lá! E aí galera do canal do Mano Joe, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem e hoje para mais um vídeo de Jujutsu Kaisen, dessa vez o capítulo 241. Já vou agradecer a todos que vão deixar aquele famoso like e para todos que estão compartilhando, comentando e se inscrevendo. Esse vídeo aqui ele será mais reflexivo do que falará diretamente sobre teorias exatamente, embora eu vou trazer aqui um pouquinho, mas eu gostaria também de compartilhar algo pessoal que eu senti ao ler esse capítulo e também sobre a própria história do Takaba e como a solidão é o ponto focal de Jujutsu Kaisen desde o seu início no capítulo 1, e eu venho dizendo isso várias e várias vezes porque isso vai remeter diretamente pra gente ao Yuji Itadori. Então, por isso, sempre fiquem nesse vídeo até o final para vocês conferirem tudo e entenderem a minha explicação. Aliás, eu vou falar um pouco da minha própria vida. Não à toa eu tô usando essa camisa, não porque o meu time ganhou, mas sim porque eu tenho uma história bem parecida em certos momentos com o Takaba e como eu consegui muitas vezes superar as minhas adversidades ao longo do caminho. Mas bom, vamos lá falar um pouquinho sobre esse capítulo que vai começar com um flashback onde nós conhecemos um pouquinho mais o passado do Takaba, ali na Universidade Tantan. Ele tá conversando com um cara que, ao que parece, é a sua dupla, então eles fazem parte de uma dupla de comediantes, só que o Takaba é aquele tipo de pessoa muito rígida, muito esforçada e quer que os outros façam o mesmo que ele. Então ele exige lá do seu amigo ou parceiro que ele leve tudo aquilo a sério, ele quer que a comédia seja feita de uma forma séria. E quando ele diz isso, nós vemos que o Takaba é o tipo de pessoa muito disciplinada, que muitas vezes não tem graça, mas que quer fazer de tudo para aquilo dar certo. Mas a gente vê que a relação dele com o seu parceiro é um tanto quanto conflituosa, até porque o Takaba ele não participa dos happy hours, das bebedeiras, das saideiras lá junto com o pessoal, e ele leva muito mais a comédia a sério, fica mais nos bastidores e é uma pessoa super rígida, ou seja, aquela pessoa que segue tudo na linha basicamente. E é então que ele começa ali uma discussão com o carinha começa a pedir desculpa pra ele, não, foi mal aí e tal, tipo, só que aquele foi mal, tipo, dane-se, tá ligado? Até porque o cara tá cheirando a álcool porque tava bebendo pra caramba no outro dia. E aí o Takaba começa ali a fazer suas comédias e tal, porque o cara não tava escrevendo nenhum tipo de piada nem nada, e aí o cara começa a ofender o Takaba, dizendo que ele é antipático e que ele tá cobrindo o Takaba nessas coisas. O que ele quer dizer aqui é que enquanto o cara ele socializa com todo mundo, ele faz com que automaticamente os senpais olhem pro Takaba. Então eles começam a fazer com que o Takaba ele tenha uma certa fama, mas é só por conta desse cara. Então os dois começam ali a discutir. A gente percebe que o parceiro dele gosta de se achar, mostrar que pegou aquela mina e tal, que tem contatos com o pessoal e tal. Só que a comédia do cara basicamente é uma merda e aí o Takaba tenta provocar ele, mas o cara provoca ele de volta dizendo: pô mano, você só tá falando isso porque você tá com inveja, né? Porque você não é tão popular assim. Nisso o Takaba dá um soco na cara dele de raiva e diz assim: não é por conta disso, é porque eu quero levar a comédia a sério, eu quero que isso seja uma comédia de verdade. Mas aí então o cara diz assim pra ele umas frases que apareceram no capítulo passado, que fazer comédia com ele não tem graça nenhuma. E se nem eles estão rindo das piadas, como é que o público vai rir das piadas? E isso acaba entrando ali um pouquinho na mente do Takaba e a gente começa a perceber algumas coisas. Primeiro que o Takaba não ri na piada dos outros, ele tem uma comédia diferente da maioria. Segundo que ele tenta ser engraçado, mas não necessariamente ele consegue ser engraçado. Tanto que no quadro a seguir a gente vê que ele começa a se perguntar: por que é que realmente eu queria fazer comédia mesmo? E aí então ele olha ali um dos seus resultados, que foi uma merda, a gente vê até mesmo um comentário ali dizendo que foi uma bosta, que a pessoa preferia que ele estivesse morto, porque tipo, dane-se, o cara é muito ruim. O Kenshin até tenta dar um conselho pra ele, que nem sempre todas as pessoas vão rir de fato e tudo. Ele começa a encarar aquilo como algo conveniente, da forma que ele queria ver aquilo, apenas pra não se machucar. E aí então o seu parceiro desfaz ali a sua dupla, o que deixa o Takaba muito triste.
triste, porque ele já tinha uns 30 anos, eles faziam aquela dupla, eles estavam fazendo ali um tipo de comédia meio bizarra. E aí nós percebemos que um dos objetivos do Takaba, quando ele se separa ali da sua dupla, é ser quase um apresentador de programa, onde ele ia ali tratar com humor entre garotas que, vamos dizer assim, queriam se tornarem pessoas engraçadas, e aí a gente já vê que ele quer ajudar pessoas que sofrem do mesmo mal que ele, e isso é bem importante, porque logo a seguir, ele comenta pra gente que ele sempre foi uma pessoa muito rígida, muito séria, e isso acabava afastando ele das outras crianças na sua infância. Graças a isso, ele tenta pagar uma de engraçado, ou seja, ser um idiota, ser o bobo da corte, para que as pessoas rissem e vissem que ele não era uma pessoa ruim apenas pelo jeito dele ser muito rígido, que ele não era uma pessoa chata por ser apenas uma pessoa rígida e um pouco mais séria. Nós percebemos até que o próprio olhar do Takaba e a sua própria feição é de uma pessoa muito séria e não de uma pessoa como se fosse com uma característica de comediante. E como ele estava sozinho, ele queria mudar a si mesmo para atrair as pessoas. Mas percebam, ele diz que ele fez muitos e muitos amigos, mas nunca um parceiro. O que ele quis dizer aqui é que ele fez muitos colegas, pessoas que riam dele ali naquele momento quando ele era criança e fazia aquelas pataquadas, mas no final ele não tinha um parceiro, ele não tinha um amigo de verdade, ele não tinha uma pessoa próxima de si. E aí então ele começa a conversar consigo mesmo no passado, como se fosse ali uma criança, os dois começam um diálogo e aí a gente percebe que o Takaba ele só não queria se machucar, ele só não queria permanecer sozinho. Porque se talvez as pessoas conhecessem ele um pouquinho mais, se aproximassem um pouquinho mais dele, talvez ele não se sentisse mais sozinho. E um outro detalhe que pode deixar passar batido pra vocês é que aquele cara que fazia dupla com ele provavelmente fez dupla com um outro rapaz. Tanto que ele tá ali comendo o seu Cup Noodles quando ele começa meio que a chorar, como se o cara largou a dupla com o Takaba pra fazer a dupla com outra pessoa. Nisso nós voltamos pra luta dele com o Kenjaku, e aí então ele se prostra pro Kenjaku, pede perdão, fala pra ele que ele não devia ter falado as coisas que ele falou, que no final das contas ele só não queria se machucar. E aí tem um detalhe engraçado que o Kenjaku, por algum momento ali, ele fala que aquela posição do Geza, né, como é chamado ali no Japão, é um ato de se prostrar, em humilhação em alguns casos, mas na maioria é para prestar desculpa ou reverência a alguém. E ali era claro um pedido de desculpa do Takaba, e nós começamos a ver como ele amadurece a partir desse desenvolvimento, como ele percebe que ele não estava sendo ele mesmo, ele queria ser ele mesmo e ser aceito pelas pessoas por ser ele mesmo. E por isso ele até nesse momento pede desculpa ali pro próprio Kenjaku e diz pra ele que vai fazer ele rir até o estômago dele sair pelas ventas do seu corpo. O Kenjaku diz assim pra ele: será que você consegue? Enquanto o próprio Takaba faz com que saia um negócio escrito Waku Waku aqui no rosto do Kenjaku, nos mostrando que o poder do Takaba voltou e a sua confiança também voltaram. E aí que vai o detalhe, será que o Kenjaku em algum momento se identificou com o Takaba? Bom, talvez não, mas essa teoria é meio biruta, mas eu vou conversar aqui com vocês, porque em um certo momento o próprio Kenjaku diz que ele conseguiu aquela posição perfeita de doguesa, aquela posição prostrada, na metade ali dos seus 20 anos, e do nada ele fala: pô, por que eu tô pensando nisso? Por que eu tô relembrando disso? Quem sabe o Kenjaku ele tenha sido uma pessoa frustrada, mas graças ao seu poder, vamos dizer assim, aquele poder de transferência de cérebros, fez com que ele conseguisse passar durante um tempo, pegar conhecimentos de outras pessoas, e aí sim se tornar um cientista, vamos falar assim, gênio de certa forma, mas ele era antes uma pessoa frustrada, e talvez ele tenha se conectado com a história do Takaba. Isso, claro, é apenas uma possibilidade, gostaria de saber da opinião de vocês. Mas aqui vai o grande detalhe pro Takaba e a história de Jujutsu Kaisen de forma bem simples e direta para vocês. Jujutsu Kaisen nos fala muito sobre a conexão com as pessoas e a solidão. Talvez até mesmo o próprio Gege Akutami esteja colocando muito mais dele no personagem principal, sem sequer perceber do que nós imaginamos. E o que eu quero dizer com isso e com relação ao Yuji? Porque o seu vô, logo no começo lá de Jujutsu Kaisen, vocês se lembram, ele diz pro Yuji: não seja uma pessoa como eu, não seja uma pessoa ranzinza, uma pessoa rígida, que separa as pessoas ao redor, seja uma pessoa que atrai essas pessoas, morra cercado de pessoas, tenha pessoas ao seu redor, tenha amigos de verdade, faça conexões. Nós vemos isso com o Gojo querendo se conectar com seus amigos, até mesmo no seu passado, mesmo ele sendo mais forte. Nós vemos o Sukuna observando que a solidão é o resultado de tudo, mas a todo momento os nossos mocinhos, tanto Takaba, tanto Yuji, tanto o Megumi,
quanto o Gojo, entre outras pessoas, toda vez que eles têm algum tipo de conexão, é quando eles crescem de verdade. O próprio Touji Zein, o que ele faz? Ele começa a melhorar quando ele se casa ali com a esposa dele e tem o seu filho. Então nós percebemos que em diversos momentos de Jujutsu Kaisen, a solidão é trabalhada e a essência da humanidade é se conectar a outras pessoas, assim como eu também me conectei muitas vezes com muitas pessoas. Eu tive, para quem não sabe, um problema grave de ansiedade. Eu sequer conseguia sair para os lugares, eu me isolava e eu ficava cada vez mais sozinho. E eu não queria ficar sozinho, mas ao mesmo tempo eu me protegia dessa forma para não trazer problema para as outras pessoas. Esse, claro, é o meu problema ali com a ansiedade. Então, para tentar chamar a atenção muitas vezes das pessoas, o que eu fazia até mesmo quando eu era pequeno e até mesmo quando eu ficava com ansiedade, era fazer muitas caretas, fazer tipo igual o Jim Carrey. Por quê? Porque eu achava que aquilo ia me aproximar das pessoas, mas muitas vezes você faz a pessoa rir, mas ela tá rindo de você, mas não necessariamente ela vai se tornar sua amiga, entende? Então, muitas vezes eu fiquei ali sozinho até eu começar a fazer terapia e tudo, o que me ajudou bastante a superar o meu medo de ir pros lugares. Eu passava mal, literalmente mal, assim, a ponto de achar que eu ia morrer no lugar. Cheguei a pesar 49, 48 quilos, pra quem não sabe eu tenho 1,70 de altura, então imagine o quanto eu fiquei chupado. Eu passava mal em todo lugar, eu não podia ir na minha avó sem passar mal, esse tipo de coisa, preocupar as pessoas. Foi uma coisa muito ruim na minha vida e que chegou a tal ponto que um dia eu poderia dar fim a tudo, mas eu não dei fim. Eu falei assim, eu vou dar um momento de chance pra mim mesmo. Foi aí quando eu fui pra terapia de fato, quebrei os meus preconceitos com aquilo e melhorei muito a partir daí. E uma das conquistas que eu consegui esses dias foi ir no estádio do Palmeiras com a camisa do Palmeiras e tudo, porque eu nunca tinha ido num estádio na minha vida e eu tinha muito medo de passar mal lá. É claro que no dia eu fiquei tipo meio assim, meio ansioso pra caramba, eu tomo remédio, né? Só que eu consegui superar isso. E a partir desse momento eu consegui me ver. E é por isso que quando eu olhei pro Takaba, eu reparei em mim mesmo. Porque ali ele se identifica consigo mesmo, olhando pra si mesmo e dizendo: eu quero ser eu mesmo. E sendo eu mesmo, quero fazer o meu tipo de comédia. O tipo de comédia que eu acho graça. E não as comédias batidas que a gente vê por aí. E aí sim, o que importa de verdade é eu fazer a pessoa rir e me conectar com as outras pessoas. E finalmente não me machucar com isso, pois estarei sendo eu mesmo. Não sei se o resultado dessa luta será uma derrota do Kenjaku, seria bem anticlimax, e eu confesso pra vocês que seria incrível, e é por isso que eu achei esse capítulo muito bom. Eu consegui me conectar com a história do Gei Akutami. Eu sei que muitas pessoas vão reclamar porque não tem o poderzinho, ou porque cortou ali a parte do Yuji, mas isso também se conecta com a mensagem de Jujutsu Kaisen. Uma das grandes mensagens que eu vejo é essa sobre a solidão e as pessoas quererem ter outras pessoas próximas de si, enquanto talvez o Sukuna no final ele venha a aprender com a pessoa que ele achava patética, que era Itadori Yuji. Ele serve não como um protagonista que vai vencer na base do poder, mas muitas vezes aqui, na cabeça, mostrando que a solidão não é o melhor caminho. E você, se estiver se sentindo sozinho, não se sinta. Há pessoas que vão aparecer em sua vida, você vai se conectar com essas pessoas, mas a gente precisa muitas vezes quebrar o nosso orgulho e ser nós mesmos. Melhorar onde temos que melhorar, mas nunca mudar a nossa própria essência. Essa foi a minha conquista, que eu cheguei a me emocionar quando eu fui no estádio, porque mostrou o quanto eu tô melhor de saúde, e por isso que eu vim aqui ainda com a camisa do Palmeiras, tá? Não foi só porque o Palmeiras ganhou agora do Botafogo de 4-3 e tal, mas sim porque pra mim foi uma vitória pessoal. E aqui nesse capítulo de Jujutsu, pra mim também foi um significado de algumas coisas que eu vivi na minha vida. E aqui compartilhei junto com vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Eu sei que eu trouxe uma perspectiva nova aqui, mas eu gosto. Eu quero ser eu mesmo. Não quero sempre falar as mesmas coisas em todo o vídeo. E agradeço, claro, a todos que compareceram até aqui e estão junto comigo e continuarão aqui. Mano Joe está vazando. Até um próximo vídeo. Um beijo no coração, galera. Valeu.